Rapaz, deixa eu gravar. Tu já gravaste, deixa eu gravar, tu tá me atrapalhando. Amores de Pai, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora que você esteja vendo este vídeo. Essa é a nossa aula de reposição do feriado de São João, para você que é da turma regular do sábado, né? E para você também da terça-feira, que perdeu essa aula, né, por conta da greve dos ônibus. Então a gente está aqui para repor essa aula para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre primeiro reinado. Tá? Eu vou voltar essa abertura porque não é a aula da turma do sábado, é só a da terça. Eu vou retomar, tá? Vamos lá? Vou pegar daqui. Amores de Pai, bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo. Essa é a aula de reposição para você, Fera Foco Humanas, certo? Do nosso feriado forçado, né? Por conta da greve aí dos ônibus. Mas estamos aqui para repor essa aula aí para vocês, que vocês vão ter acesso à nossa plataforma, a essa aula. E hoje a gente vai falar sobre primeiro reinado, né? Esse período aí que compreende entre 1822 e 1831, o governo de Dom Pedro I. Nossa última aula de História do Brasil foi a respeito do período joanino, né? Do Dom João VI, do seu pai. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o primeiro reinado, que, segundo aí alguns alunos, né, alguns feras, essa aula de primeiro reinado, esse assunto de primeiro reinado é um assunto tanto quanto chato, mas eu vou mostrar para vocês que não é tanto assim, né? Vou mostrar para vocês que vocês vão entender isso de uma melhor forma possível. Só basta você colocar na sua cabeça a seguinte questão: dividir esse primeiro reinado, pelo menos didaticamente falando, em 3 partes, né? A primeira é exatamente você tentar entender a situação política e social do Brasil, como também econômica daquela época. A segunda parte, você aprender primeiro reinado, né? É você exatamente parar para entender o que a gente chama de Confederação do Equador e, por fim, os fatores que vão apontar a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então perceba que é um período muito curto, né? No decorrer de tantos outros que a gente vê por aí. Meu Deus, quantos anos naquela ficha de colônia, né? Mas a gente conseguiu ver tudo. Mas a gente vai perceber que aqui no primeiro reinado a coisa ela é um pouco mais rápida, tá? Bom, nosso primeiro passo aí que a gente vai aprender. Então, nossa primeira coisa que a gente vai aprender um pouco é a respeito exatamente desse mapa aqui que a gente está mostrando para vocês. Esse é um mapa, na realidade, do Brasil, né, naquela época, no início, basicamente, do século XIX, onde você vai encontrar... Eu estou mostrando esse mapa para vocês, para mostrar para vocês algumas diferenças no mapa que a gente tem hoje, né? Por exemplo, nesse mapa aqui você não consegue ver, por exemplo, o Paraná. Nesse mapa aqui você está vendo que Pernambuco é maior do que ele hoje é, porque Pernambuco, de fato, né, amores? Esse mapa mostra que Pernambuco é o império verdadeiramente, né? Aquele que discordar é clubista, é bairrista, né? E mostrando aí para vocês também que não tem o Acre, tem muita gente que quando vê esse mapa aí pergunta: meu Deus, cadê o Acre? O Acre existe, mas o Acre só vai existir a partir de 1903, depois de um acordo aí que o Brasil assina com a Bolívia, o Tratado de Petrópolis, e aí somente depois é que esse Acre vai surgir. Mas o que nós temos aqui para mostrar para vocês, o que eu queria destacar para vocês é exatamente essa província aqui do sul, né? Essa que está em verde aí para vocês, que é a província da Cisplatina. Essa província ela vai ser de uma extrema importância para a gente tentar entender exatamente como essa província vai ser um espaço que vai reunir um dos fatores, né, para a abdicação de Dom Pedro I, que vai ser a própria Guerra da Cisplatina, iniciada em 1825. A gente vai entender como é que essa Cisplatina aqui, ela vai se estabelecer, né, na realidade. É importante entender que esse território da província da Cisplatina, ele compreendia o que antes a gente chamava de colônia de Sacramento, né, uma parte dela era a colônia de Sacramento, e isso é você voltar nas nossas aulas de expansão territorial interiorana para lembrar que essa colônia de Sacramento, ela ficou o tempo todo trocando de mãos, né, de donos. Ora estava com Portugal, ora estava com Espanha, mas predominantemente a população aqui da província da Cisplatina, da antiga colônia de Sacramento, ela era espanhola, né? Ela era espanhola. E durante o governo de Dom João VI, a província da Cisplatina ela foi anexada ao território brasileiro. Essa anexação aí foi se consolidando e
eu queria mostrar exatamente ela para vocês, porque aí, pelo mapa, já dá para perceber o que é que essa província da Cisplatina ela vai virar mais tarde. Se você não percebeu, ainda aguarde que daqui a pouco eu falo, tá bom? Bom, próxima coisa que a gente precisa ver é que você entenda primeiro o processo de independência. Na aula de Dom João VI, a gente começou a ver como esse processo de independência ele vai ser contado. Existe, evidentemente, a forma mais lúdica de contar, não é? Esse processo de independência, aquele processo em que Dom Pedro I, ele vai lá, está montado a seu cavalo, independência ou morte, e coisa assim do tipo. E aí, se você quiser acreditar nessa história, você fica bem à vontade. Mas é importante que a gente entenda também o que está por trás dessa esse histórico de heroísmo ou coisa do tipo, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a independência do Brasil, ela, na verdade, ela foi forjada, ela foi comprada, né? Porque o que vai... E outra coisa, a gente precisa muito discutir essa questão desse conceito de independência, né? De que tipo de independência estamos falando? Será que estamos falando de independência? Ou será que a gente está falando de, pelo menos, uma maior autonomia? Ou de um princípio, ou de um viés de emancipação? Será que a gente está falando de independência, de separação política mesmo? Porque em 7 de setembro de 1822, o marco aí para a independência do Brasil, mas o imperador nem era brasileiro, né? O Brasil começou a ser governado, então, por uma monarquia que era da casa da família real, então, portuguesa, né? Da família dos Bragança também. Então, que tipo de independência nós estamos falando? Esse é o primeiro ponto. Então, para que você entenda como esse processo de independência ele se desenrolou, existem aqui 3 nações, basicamente, né, que vão reconhecer essa independência do Brasil, né, externamente falando, né, no contexto internacional. A primeira delas é, então, a nação dos próprios Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América eles têm um papel importantíssimo, sobretudo um papel doutrinário a respeito do reconhecimento da independência do Brasil, porque em 1823 vai ser criada nos Estados Unidos uma doutrina chamada Doutrina Monroe, e essa doutrina ela vai ter como lema, então, América para os americanos, né? Evidentemente que, a fim de retirar todo tipo de influência dentro da política do Brasil, no que se refere a essa influência portuguesa, a doutrina Monroe ela vai, então, servir como arcabouço teórico, como respaldo, né, argumentativo para esse processo de independência, de fato, ser legitimado lá fora, né? Então, tendo o processo de independência, baseando esse processo de independência nessa doutrina Monroe, na qual se pregava que a América era para os americanos, então, evidentemente, que os Estados Unidos, claro, né, durante seu processo de imperialismo, né, no início do século XIX, seu imperialismo voltado, então, ao continente americano, evidentemente que era de extremo interesse dos estadunidenses em reconhecer essa independência do Brasil e retirar, então, essa influência portuguesa. A outra nação, né, que vai estar aqui presente nesse processo de reconhecimento é o próprio Portugal. E tem uma outra nação, que é exatamente a Inglaterra, né? Esse processo de independência, existe uma ligação muito forte desse reconhecimento português com o reconhecimento britânico. Por quê? Porque a Inglaterra, na realidade, ela vai servir como uma grande mediadora, né? Esperta que era, porque ela era uma potência, a maior potência industrial, né, no início desse século XIX lá na Europa. E ela vai ser de extrema importância porque ela vai servir de mediadora, né, desse processo de independência. A Inglaterra, então, ela vai mediar o pedido, né, de Portugal, a partir do momento que Portugal ele pede 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, né, pagar como taxa, a fim de liberação de uma declaração de independência, né? O Dom João VI já estava em Portugal, o Dom Pedro, né, ele tinha ficado aqui no Brasil, então, como príncipe regente, sobretudo depois daquele fatídico, né, dia do fico, lá, aquele 9 de janeiro de 1822, se é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né? Então, Dom Pedro I, ele estava aqui, ainda era o príncipe regente, né, do Brasil, não havia sido aclamado, não havia sido entronizado como imperador, então o Dom Pedro, ele estava aqui como um instrumento de consolidação ainda desse território, apesar da família real não estar mais aqui. Diante de tantas pressões das cortes lá de Portugal, a única saída para Dom João VI foi exatamente tentar cobrar uma taxa gigantesca para conseguir a liberação de um processo de independência, né?
para o Brasil, e a Inglaterra, então, foi a mediadora. Quando a família real foi embora daqui do Brasil, o Brasil estava jogado às traças, né, à miséria, porque não tinha ouro, não tinha mais a questão da cana-de-açúcar, né, a cana-de-açúcar no século XIX estava entrando em sua desgraça, em seu período de maior decadência, né, sucessivas secas no início do século XIX, então a situação do Brasil, economicamente falando, não era muito boa. E no caso, Dom Pedro I, então, Dom Pedro, na realidade ainda, né, Dom Pedro, enquanto o príncipe regente, não tinha, né, condições de arrumar esses 2 milhões de libras, e claro que a Inglaterra vai se colocar à disposição para emprestar esse dinheiro. Ao mesmo ponto que a Inglaterra empresta esse dinheiro, Portugal libera, então, o processo de a declaração de independência, o Brasil começa a sua história enquanto independente, diferentemente das outras colônias do continente americano, começa a sua história de independência virando uma monarquia, ou quem sabe até mesmo continuando, na realidade, né, uma monarquia, uma vez que o imperador ele não era, né, um brasileiro, continuando essa monarquia, começa, inclusive, sem ser uma república e devendo à própria Inglaterra. Então, a independência ela não começou, né, a história do Brasil enquanto independente não começou tão interessante assim. Um outro ponto que eu preciso aqui falar para vocês é exatamente, queria mostrar nesse lado lúdico também, desse processo de independência, né? O quanto Dom Pedro I, ele é visto então como um salvador. E isso é uma coisa muito interessante que você precisa colocar na sua cabeça. A partir do momento que Dom Pedro ele decide ficar aqui no Brasil, mesmo antes de declarar essa independência, grande parte da população, né, brasileira vai começar a sentir, inicialmente, né, vai começar a ter de forma muito, nesse primeiro momento, de forma muito iniciativa mesmo, vai ter esse sentimento de pertencimento. Poxa, tem alguém que defende o Brasil, tem alguém que quer ficar no Brasil porque gosta do Brasil. Então, através da figura de Dom Pedro I, vai se ter esse sentimento de pertencimento no que se refere a se reconhecer, então, como brasileiro, né, inicialmente. Um outro importante aspecto é que o próprio Dom Pedro I, ele vai trazer também os primeiros sentimentos e as primeiras representações de cidadania para o Brasil. José Murilo de Carvalho ele vai trazer isso no livro dele, chamado Cidadania do Brasil, Longo Caminho, né? Que inclusive é um dos autores que são fregueses aí do Enem, e ele começa a discutir que esse processo de formação da cidadania, que isso é uma outra aula que a gente vai ter, a gente vai fazer uma visão histórica aí, né, no decorrer desse tempo, aí, no que se refere à formação e à consolidação do processo de cidadania aqui no Brasil, mas é também através da própria figura do Dom Pedro que o brasileiro ele começa a ter, então, essas primeiras noções de cidadania, né, de reconhecimento de direito. Poxa, o imperador, o filho do rei, ele está aqui porque ele tem a possibilidade de fazer com que a população brasileira reconheça, então, esses direitos, né, que a população brasileira tem esses direitos, então, reconhecidos. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Uma outra coisa que também que eu quero que você tenha em mente é que Michel, para ser um staff, ele é péssimo. Então, a gente pede para que ele fique lá naquele notebook, mas ele continua a passear pela sala como uma criança gorda que é, arrastando as cadeiras e me atrapalha completamente no andamento da minha aula. Bom, um outro ponto também, né, extremamente importante que eu queria trazer para vocês aqui, eu queria, na verdade, fazer um aparato histórico com vocês, né, lá de fora do Brasil, para que vocês entendam como é que esse processo, né, de criação, de fato, do primeiro reinado, ele vai se estabelecer aqui. O século XIX, ele é um século bastante conturbado, né? Porque acontece muitas coisas no século XIX, como, por exemplo, você vai ter no século XIX, você vai ter a proliferação das ideias liberais. Né? A partir do momento que você tem a questão do iluminismo, que você tem a consolidação dessas ideias aí iluministas, é importante que você tenha em mente que a palavra de ordem para um iluminista é exatamente liberdade. Então, a partir do momento que eu encontro as ideias liberais no século XIX sendo proliferadas no continente europeu, a gente também vai encontrar isso aqui no continente americano, sobretudo quando em 1776 a gente vai ter a formação dos Estados Unidos da América, né? A independência das 13 colônias britânicas. É muito importante que você tenha em mente que um dos grandes pensadores, né, e defensores desse liberalismo aqui no Brasil vai ser, então, José Bonifácio de Andrada. Esse cara que era um cara extremamente rico, era um cara que pertencia à aristocracia. José Bonifácio de Andrada também
era tutor de Dom Pedro, né, desde Dom Pedro era pequeno ainda, quando então José Bonifácio de Andrada passou a ensinar muitas coisas a Dom Pedro, e o José Bonifácio de Andrada então vai criar um projeto de constituição. Porque assim, como se trata do liberalismo e se trata de defesa então dessas liberdades, sobretudo das liberdades individuais, é importante que você tenha em mente a seguinte questão. Enquanto José Bonifácio de Andrada, ele cria um projeto constitucional para garantir as liberdades individuais do brasileiro, né, desse Estado brasileiro que estava se formando, é muito interessante a visão que Dom Pedro tem, que Dom Pedro I, agora já imperador, tem a respeito do projeto da mandioca, né, que ele vai chamar, o José Bonifácio de Andrada chama esse de projeto da mandioca, e você vai entender por quê. É interessante porque a visão que Dom Pedro tem disso é que a Constituição nada mais é do que um documento que vai frear o poder dele. Então ele se sente extremamente ameaçado nesse sentido, nesse aspecto, né? Porque ele se sente extremamente ameaçado a partir do momento que existe uma Constituição, um documento que possa frear, né, esse seu poder. Então, algumas características vão estar presentes aqui no projeto constitucional da mandioca que eu quero mostrar para vocês. A primeira grande característica vai ser exatamente o seguinte, que quando eu tenho esse processo aqui do projeto constitucional da mandioca, é muito interessante ter em mente que esse projeto ele vai tentar trazer, né, uma limitação ao poder executivo, que no caso iria ser formado por esse imperador. Ele vai trazer uma limitação desse poder, uma vez que, diante da monarquia absolutista, né, como era antes, diante de uma extrema autoridade ligada à figura do rei, agora é necessário que esses poderes, que esse poder todo, ele seja repartido, né? E é muito interessante porque a gente começa a perceber as ideias de Montesquieu aqui, no Espírito das Leis, onde ele cria, então, a tripartição dos poderes. É muito interessante porque esse projeto constitucional da mandioca, ele traz para a gente características que são anticolonialistas, que são anti-absolutistas, características, então, que são também antidemocráticas. Por que eu estou dizendo que são antidemocráticas? Não é porque iria fortalecer esse absolutismo, essa tentativa de uma autoridade centralizada. Não, mas é porque não é uma Constituição que vai trazer a cidadania para todos, né? Não é uma Constituição que vai garantir o direito, né, ou os direitos políticos, civis, sociais a todo mundo. Não é uma Constituição que vai considerar todo mundo enquanto cidadão. É uma Constituição que vai, sobretudo, privilegiar, né, legitimar, né, essa hegemonia política, social e também econômica da própria aristocracia, dos senhores de terra, né, dos proprietários de escravos e também dos grandes comerciantes. Então, é muito interessante que você tenha em mente que esse projeto de cidadania era um projeto que era restrito a uma camada social que era mais rica, né? Vale salientar que esse projeto constitucional da mandioca, ele era chamado assim porque a participação política, e daí você tira a restrição no que se refere ao exercício da cidadania, a participação política ela estava ligada exatamente à questão da renda, né? O voto, a participação política era censitária, né? A participação eleitoral era censitária, você tinha que ter pelo menos 150 alqueires de mandioca aí por ano para poder participar, para poder votar e ser votado, né? Então, por isso, o projeto constitucional da mandioca. Evidentemente, a partir do momento que o Dom Pedro ele começa a ver que esse projeto ele vai frear o seu poder, o que é que Dom Pedro faz? Em 1823, ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte, né, que está discutindo aí essas propostas do projeto constitucional da mandioca. Ele dissolve em 1823, inclusive deporta o José Bonifácio de Andrada, então, para Portugal, manda o José Bonifácio de Andrada para Portugal, né, de volta, e acaba que a partir disso ele vai centralizar agora, oficializar, né, e legalizar juridicamente a centralização do seu poder. E aí é quando eu tenho, em 1824, né,
a questão da declaração, então, dessa, eu não digo nem declaração, mas da... Blá, 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 blá. Aí é quando você vai ter, em 1824, a legitimação jurídica, né? A legalização jurídica dessa centralização do poder. E como é que isso vai vir para a gente, para a população brasileira? Através da outorga de uma Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, ela não foi votada, ela não foi promulgada, coisa assim do tipo. Ela foi imposta à sociedade pelas mãos de um governante que centralizava todo o poder. Então, a primeira grande característica dessa primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial do Brasil de 1824, ela foi inicialmente outorgada, ou seja, ela foi imposta, né? A segunda característica, então, é que nessa Constituição se oficializa o catolicismo. Só que é muito importante você ligar esse catolicismo ao que nós chamamos de padroado e de beneplácito, né? O catolicismo, de fato, ele é a religião oficial do Império, mas o chefe da Igreja Católica no Brasil não seria o Papa. Seria, então, o imperador, é isso que a gente chama de padroado régio, né? Onde a igreja está subordinada ao Estado. É como se o Papa, é como se os clérigos, os padres, enfim, os cardeais fossem, aqui no Brasil, funcionários do Estado, funcionários de Dom Pedro I. E tem também a questão do beneplácito, né? O beneplacer, ou seja, o bem-prazer, a boa vontade do imperador, né? A boa vontade do imperador, ou seja, as coisas ligadas à religião, as deliberações ligadas à religião, elas só seriam, então, aceitas aqui no Brasil se fosse do bem-prazer, da boa vontade do imperador, né? Então, a Constituição, ela trazia isso também. Um outro ponto ligado a essa questão da Constituição vai ser exatamente a questão do voto censitário. O voto censitário é exatamente uma herança que foi tirada aí desse projeto constitucional, né? Que estabelecia, então, o voto e a participação eleitoral censitária aqui também, né? Na Constituição de 1824, ele vai trazer essa questão da votação censitária. Um outro ponto importante é que, mais uma outra coisa que herda-se do projeto constitucional da Mandioca é a tripartição dos poderes. Só que não é pelo menos 3 poderes. O que ele vai fazer aí é dividir o poder em 4. Você vai ter o executivo, o legislativo, o judiciário, mas você vai ter um poder que vai estar acima de todos eles, que é o poder moderador. Luiz, quem é que fazia parte desse poder moderador? Apenas e tão somente o próprio imperador. Ou seja, veja que coisa interessante, o poder moderador nada mais era do que a legalização jurídica de uma centralização e de um autoritarismo exacerbado. Essa que é a questão, tá? Bom, outra coisa que ele cria também é a questão do Conselho de Estado, né? Ele chama 10 homens, né, de sua confiança para exatamente servir, então, como conselheiros do Estado, como conselheiros do imperador. A grande realidade é que nem sempre ele seguia esses conselhos aí, por conta exatamente dessa característica centralizadora e autoritária, tá? É importante também que você tenha em mente esse mapa aqui que eu estou trazendo para vocês, esse organograma, né? É muito importante que você entenda, né, como é que Gustavo vai colocar aí na tela toda para vocês, para que vocês entendam melhor, então, quem está acima, né? Você tem o poder moderador, depois do poder moderador, que é exatamente formado por esse imperador, tem o Conselho de Estado, que são esses 10 homens. Você tem o poder legislativo, que ele é formado, então, pelos senadores, e ele é formado pelos deputados, lembrando que o cargo de senador ele é vitalício aqui, tá? É importante que você tenha isso em mente. Tem a questão do poder executivo, que são os ministros de Estado, juntamente com o próprio imperador, mais uma vez presente aqui dentro dessa repartição desses poderes. E, por fim, o poder judiciário, que ele é formado, então, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Dentro das províncias, você tinha a presidência das províncias, que era o governo, né, os governadores, e tem os conselhos gerais das províncias, né, que eles vão servir, então, para exatamente trazer relatórios, né, da própria cidade, relatórios das províncias, relatórios das capitais, né, das províncias, sobre o cotidiano social das cidades e trazer tudo isso para os presidentes, para que
as questões possam ser deliberadas da melhor forma. Então era assim que funcionava a questão da política nesse primeiro reinado. Entendidas, então, dessa questão... Estamos entendidos, então, dessas questões políticas e sociais. É importante que você tenha isso em mente, tá? Política, então, autoritarismo, centralização do poder, uma Constituição outorgada em 1824, transformam a imagem, né, que muitos tinham de, oh meu Deus, é o herói da nação, né? Esse Dom Pedro, que homão! O homão acabou virando o grande vilão, né, dessa história. E entender, então, essa situação também econômica do Brasil extremamente em crise, né? Porque não tinha ouro, não tinha açúcar, não tinha nada. Já que não tem açúcar, então é importante falar de um movimento que ocorre. Porque, assim, vários levantes acontecem dentro do Brasil durante o governo de Dom Pedro I. Só que um deles que merece muito destaque é exatamente o de 1824, no mesmo ano em que a Constituição outorgada vai ser, então, imposta, né, aí para o povo, em 1824, que é a Confederação do Equador. É muito interessante porque a gente vê Pernambuco, né, envolvida, a história de Pernambuco ela é envolvida em altos fights, né? E a Confederação do Equador é somente mais um deles e é um grande fight também que vai acontecer entre as tropas imperiais, né, e os exércitos, né, as forças militares de muitos aristocratas, inclusive patrocinados então por alguns aristocratas, comerciantes, que faziam parte aqui das províncias aqui do Nordeste, né, ou Norte Agrário, como diria Evaldo Cabral de Melo. É muito importante que você tenha em mente o contexto, inicialmente, tá? Nesse primeiro momento, vamos entender o contexto aqui da Confederação do Equador. Sabe que a Confederação do Equador, na realidade, é o nome de uma revolta, evidentemente, né, de um levante, só que seria o nome exatamente de uma república, né? Confederação do Equador seria o nome, então, de uma república formada por províncias daqui no Nordeste que estariam próximas à linha do Equador. E aí você vai encontrar o Piauí, você vai encontrar o Rio Grande, você vai encontrar Paraíba, Alagoas, você vai encontrar parte da Bahia. E aí todas essas províncias formariam o que a gente chama de Confederação do Equador. Claro, evidentemente, capitaneadas pelo meu império, né? O meu império, o Pernambuco, né? Que você precisa lembrar que é sempre imortal, imortal. Gustavo, coloca a bandeira aí, por favor, de Pernambuco, né? Para sempre expor, né, a soberania do nosso Estado, porque tem que fortalecer esse discurso aí. Enfim, sai, tira a bandeira. Continuando a questão da confederação aqui. Inicialmente eu tenho a questão do descontentamento social geral, né? Primeiro, século XIX aqui no Nordeste é conhecido como o século da desgraça açucareira. Você não tem mais cana-de-açúcar, desde a seca de 1816 que aconteceu, um ano antes da chamada Revolução Pernambucana de 1817, aconteceu uma grande seca que até então a produção de cana-de-açúcar não conseguiu se recuperar, né? Então existe um forte descontentamento social aqui, porque se o açúcar, a cana-de-açúcar, que é a principal riqueza então dessa região, se a cana-de-açúcar cai, a produção cai, evidentemente que isso vai trazer péssimas consequências para a população brasileira. Mas, Luiz, que consequências são essas? Você vai ter uma situação de miséria social, você vai ter fome, você vai ter o preço dos alimentos, gente, alimentos mais básicos, por exemplo, subindo de preço. E, sobretudo, por quê? Tem uma questão que eu sempre falo, né? Essa didática aí positivista da história do Brasil, que divide o Brasil em ciclos econômicos, né? Coisa bem Caio Prado Júnior, né? Ciclo de não sei o quê, ciclo de não sei o quê, ciclo do açúcar, ciclo do ouro. É tanto ciclo que a gente se esquece, na verdade, de outros produtos que já tinham no Brasil, que já produziam uma certa riqueza. Mas, se tiver um ciclo, se um dia alguém encontrar aí, ou criar um ciclo econômico para o primeiro reinado e também para o posterior período regencial que nós vamos ter, esse ciclo, eu diria que é o ciclo dos impostos. Porque não era pouco imposto, era muito imposto, muito. Né? Então, você tem imposto sobre tudo, imposto sobre comida, imposto sobre construção de estrada, imposto sobre tecido, imposto sobre sua mãe, seu pai, sobre seus papagaios. Então, tinha muito imposto.
Então, o Brasil ele vai começar a viver, né, o Estado brasileiro ele vai começar a se construir enquanto independente através desses impostos. Uma vez que, quando a família real pega o beco daqui, leva o ouro, porque besta é o coco, né, Mores, que dá água de graça. E aí leva, então, esse coco aí, esse coco, leva esse ouro, né, a família real leva todo o ouro, né. Então, o Brasil se encontra numa situação bem crítica e por isso tem que arrumar um jeito de tentar sair desses problemas econômicos. E o jeito vai ser exatamente essa questão desses impostos. Então, tem todo esse descontentamento, sem falar que também faltava moradia, estava toda a situação de miséria lá. Um outro ponto importante que vai contar para o contexto dessa Confederação do Equador é que Pernambuco se constituía como um dos maiores focos aqui da região de liberalismo, né? Primeiro porque já havia existido, na realidade a região Nordeste ela já era bem conturbada nesse sentido, porque você vai encontrar uma conjuração baiana, tá? Extremamente liberal, você vai encontrar também a própria Revolução Pernambucana de 1817 e existem alguns revisionistas de plantão que dizem que a Confederação do Equador é uma continuação da Revolução Pernambucana e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Apesar das propostas serem muito parecidas, mas vamos aprender a diferenciar, então, aí, esses momentos, esses processos. É muito interessante, por quê? Porque Pernambuco já se constitui esse foco aí de proliferação do liberalismo. Então, para essa Confederação do Equador acontecer, o solo já estava muito bem preparado, né? Tem mais coisas relacionadas ao contexto também. Quais são as outras coisas? Primeiro, é que você vai ter, com a dissolução, então, dessa Assembleia Nacional Constituinte em 1823, que iria elaborar essa nova Constituição, né, que foi então capitaneada por aquele José Bonifácio de Andrade. Em 1823, quando houve a dissolução dessa Assembleia Constituinte, os ânimos, né, se exaltaram aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque foi com a dissolução da Constituinte em 1823 que perceberam o caráter extremamente autoritário do imperador. Então, isso também vai trazer muitas pressões sociais aí a respeito da própria figura do Dom Pedro I. Um outro ponto também importante vai ser que você tenha em mente as propostas da Confederação do Equador, né? Gustavo vai colocar aí na tela para que vocês tenham uma melhor facilidade aí, né, de anotar também. Você vai ter a questão da liberdade de imprensa. Por que você vai ter a questão da liberdade de imprensa? É muito importante que você tenha em mente, né, os nomes de 2 jornais que funcionavam, então, como fonte, né, de notícias e de proliferação das ideias dos confederados, que também vou colocar aí na tela para você, que vai ser o jornal Tifes Pernambucano e o Sentinela da Liberdade, né? Vão ser os 2 jornais que vão estar presentes durante a Confederação do Equador, e é exatamente por isso que esses jornais eles vão começar a ser perseguidos. E aí é por essa questão que a gente encontra essa primeira proposta como liberdade de imprensa. Nacionalização do comércio, né? A questão da liberdade comercial, a questão da diminuição desses impostos, dessa alta carga tributária que vinha de uma coroa que era essencialmente portuguesa. Então, a questão dessa tributação, que já era algo extremamente característico, né? Desde a época de Dom João VI, ela também vai continuar aqui. Então, eles pedem essa maior liberdade e essa nacionalização do comércio. Proclamação de uma república federalista. Volta para cá, volta para cá. É muito importante que você entenda que essa questão do federalismo é exatamente o sistema que nós temos no Brasil hoje. Por quê? O que é esse federalismo? O federalismo você vai ter um poder central, né, um governo central, que para nós seria então o Distrito Federal, Brasília, e o federalismo ele nos dá então a maior autonomia aos estados. Era o que a Confederação do Equador pedia, a autonomia. Por exemplo, quando o governo do estado de Pernambuco ele quer tomar alguma medida, deliberar alguma decisão, muitas dessas decisões elas não precisam ir, né, para o Palácio do Planalto ou coisa do tipo, para serem aprovadas, porque o governo do estado de Pernambuco e os outros governos dos outros estados do Brasil, eles possuem então autonomia política e jurídica para ter suas próprias leis. Então, era isso que a Confederação do Equador pedia, né? Uma república proclamada
com o sistema federalista. Voltando lá para as propostas, elaboração de uma Constituição de caráter liberal, né? E eu coloquei isso aqui, né, em destaque, a abolição da escravidão, porque é muito, muito importante que você tome cuidado com isso. E aí eu quero que você puxe uma seta daí e coloque uma óbis importantíssima, né? Você coloca aí na sua óbis o seguinte, que a abolição da escravidão não era uma proposta consensual dos confederados. Ou seja, a abolição da escravidão não era uma proposta que era defendida. Não era uma proposta que era defendida por todos, e sim pelos liberais mais radicais, ok? É muito importante que você tenha essa óbis aí no seu caderno, na sua anotação. Mas vamos voltar? Vamos continuar a falar de Confederação do Equador, porque aí a gente tem as duas lideranças. A primeira, essa que vai aparecer para vocês aí, vai ser exatamente o querido Cipriano Barata. Cipriano Barata, que ele é reconhecido, então, como o homem de todas as revoluções, né? Cipriano Barata, ele está presente, repare, ele está presente na Conjuração Baiana, ele está presente na Revolução Pernambucana e ele vai estar presente, então, como uma das lideranças dessa Confederação do Equador. Só que é interessante que você saiba que Cipriano Barata ele não participou ativamente, ou seja, ele não fez parte de uma força braçal nesse contexto revolucionário da Confederação, tá? Ele vai ser mais uma liderança mesmo de ideias, né, de conjunto de ideias aí, uma vez que ele era médico e ele também era filósofo, um homem que era voltado então para os grupos sociais que são mais pobres, né, as camadas mais populares da sociedade brasileira daquela época. Então, o Cipriano Barata, ele tem essas características aí. O homem de todas as revoluções, era um liberal extremamente radical, porque ele era um abolicionista, tá bom? Ele era um abolicionista, um grande ferrenho crítico de Dom Pedro I, tá? E também vai ser importante você sempre trazer em mente, né, a participação desse Cipriano Barata em outros movimentos separatistas, né, aqui do Brasil. A outra liderança vai ser esse boy aqui, que é o Frei Caneca, né? O Frei Caneca, o Joaquim do Amor Divino Rabelo, né, que é assim que ele era chamado. Frei Caneca se tornou um dos grandes líderes populares da época, né? Era um grande líder popular, o povo era muito apegado ao Frei Caneca, né? E esse Frei Caneca, ele também vai ser um ferrenho crítico do Dom Pedro I, porque o Frei Caneca ele vai trazer para a gente, né, a ideia, então, de fato, de uma liberdade individual e vai trazer para a gente a ideia de uma defesa de uma propriedade, né? Que isso é uma coisa que a gente sabe que é extremamente liberal, né? Uma ideia extremamente liberal, uma ideia extremamente liberalista, né? O Frei Caneca, então, vai ser um dos grandes líderes aí populares de sua época e também vai ser um dos grandes representantes do liberalismo, né? Hoje os liberais, não sai não desse nome não, mulher. Frei Caneca, então, vai ser um dos grandes líderes populares de sua época. Inclusive, o Frei Caneca, ele é visto, então, como um dos grandes, uma das grandes imagens, né? Uma das grandes lideranças também desse liberalismo, né? Inclusive, muitos liberais defendem a ideia, né, de se for colocar entre, por exemplo, Tiradentes e entre o próprio Frei Caneca da vida, vocês vão ver que muitos dos liberais vão defender, então, o Frei Caneca como o grande, né, defensor liberal aí. Interessante, tenha em mente o seguinte, que os dois, tanto o Cipriano Barata quanto o Frei Caneca, eram editores-chefes dos seus jornais, né? Você tem o Cipriano Barata sendo editor-chefe do Sentinela da Liberdade e você tem o Frei Caneca sendo o editor-chefe do chamado Tifes Pernambuco ou Tifes Pernambucano, né? Também criticava bastante o mandato vitalício, né? Porque a gente sabe que o governo desses senadores era vitalício, né? E era um crítico ferrenho, então, do Dom Pedro I, do próprio poder moderador em si, tá? Tendo em mente essas duas lideranças, o movimento, ele vai ser, o estopim desse movimento vai ser exatamente a nomeação de um presidente, não é, para a província, né, de Pernambuco, vai ser a nomeação de Francisco Barreto, que era um presidente que era contrário, então, às ideias dos próprios confederados. Então, o chamado Paz Mendonça, né, vai ser eu tenho que parar,
porque eu não lembro se o nome do cara é Paz Mendonça. O grande estopim, né, da Confederação do Equador vai ser a nomeação de Francisco Barreto, né, que vai ser, então, o presidente da província, né, de Pernambuco naquela época. Foi nomeado Francisco Paz Barreto no lugar de Paz de Andrade, que seria, então, o presidente da província ideal para os pernambucanos, sobretudo para esses revoltosos. Esse foi o grande estopim, né, da Confederação, que foi brutalmente reprimida, né? Você vai ter prisão, você vai ter a morte de muitos dos participantes, né? Inclusive a dissensão das próprias ideias, sobretudo no que se refere à abolição da escravatura, se abolir ou não, também enfraqueceu internamente, né, esse movimento, e acaba que no fim das contas você vai ter as tropas, né, imperiais, na realidade. Dom Pedro I contratou, além da liderança de um cara chamado Lord Cochrane, também você vai ter o próprio exército do Dom Pedro I, né? A própria tropa do Dom Pedro I vai ser formada basicamente de mercenários, né? E soldados mercenários europeus, né? No século XIX realmente não era uma coisa assim de boa de se ver, né? Que eram os caras que queriam então alguma representação, né? Os caras que queriam algum tipo de dinheiro, inclusive. Então, estavam aí para matar quem fosse para matar. Tá? Agora, é importante que você anote aí uma OBS. Anote aí a OBS. Anota essa OBS e coloca o seguinte, ó. O fuzilamento de Frei Caneca, o qual tornou-se um grande líder popular, vai trazer, juntamente com essa repressão brutal da Confederação, vai trazer consequências negativas à imagem do imperador que vão acabar resultando na sua abdicação. E aqui eu trago 7 fatores que apontam para vocês, tá? A reivindicação de a questão da abdicação de Dom Pedro I, né? São os 7 fatores. O primeiro fator que você tem aí vai ser exatamente a questão da revolta das elites. Porque a divisão das elites vai ser muito presente aqui, né? Existem alguns integrantes da própria elite que são a favor das ideias de Dom Pedro I. Inclusive, vai começar a existir até mesmo partidos políticos, né? O próprio partido da ala mais conservadora vai trazer para a gente a ideia ainda de continuação de uma monarquia, a ideia de uma continuação de uma ordem social, a ideia ainda da escravidão, né? E isso vai se perpassar, inclusive, até lá no próprio período regencial. Então, a elite, basicamente, ela estava completamente dividida. Um outro ponto importante para a abdicação, e essa elite, gente, dividida, ela vai trazer pressões, tá? Para o próprio Dom Pedro I. Uma coisa é o povo pressionar, outra coisa é gente da elite pressionar o imperador, né? Porque é gente que também tem poder, né? Sobretudo isso aqui. Outro ponto importante vai ser exatamente a questão do próprio absolutismo. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil era uma das poucas nações absolutistas ainda do século XIX, pelo menos aqui no Ocidente. Você encontra a França, você encontra o Brasil, veja só, né? Então você tem poucas nações aí que são absolutistas. Então o Brasil, veja, em todo o continente americano, você vai ver que a independência do Brasil ela foi um pouco tardia, né? Só não foi mais tardia do que a própria independência do Uruguai, que a gente fala dela daqui a pouco, mas vai ser um pouco tardia e vai ser a única que vai virar uma monarquia centralizada. Isso é uma coisa muito complicada, né? Um outro ponto importante vai ser exatamente a Guerra da Cisplatina, que vai acontecer entre 1825 e 1828. A Cisplatina é aquela província que havia sido anexada ao território brasileiro na época de Dom João VI, que eu mostrei para vocês naquele mapa no início da aula. É exatamente essa província que vai começar a lutar pelo seu processo de independência. E aí é quando você vai encontrar, então, nessa província da Cisplatina, uma guerra aí muito grande, inclusive sendo financiada até pela própria Argentina, porque a Argentina ela queria, né, uma parte desse território aí que viria a ser então o território uruguaio, até que em 1828 essa província da Cisplatina ela consegue se separar do território brasileiro e você vai ter aí a independência do Uruguai. Qual é a grande questão? É que vai ser gasto de dinheiro. Ao mesmo tempo, queridos, que acontece também uma crise de sucessão do trono, né? Uma crise de sucessão do trono aí de Portugal. Porque
Porque é o seguinte, Dom Pedro I tinha uma filha chamada Maria da Glória, que ela ainda era infanta, né? Ainda era muito pequena. E ela seria a herdeira do trono de Portugal. Né? É muito interessante isso porque quando vai se aproximando, então, quando chega a morte de Dom João VI, né, basicamente, é interessante saber que essa crise de sucessão do trono tem super a ver com a morte de Dom João VI em 1826, porque a herdeira do trono iria ser a filha de Dom Pedro I, e ela ainda era infanta, ainda era pequena. Aí ficou como regente lá o irmão dele, que era Dom Miguel. Resultado, Dom Miguel vai deportar Maria da Glória para o Brasil, a infanta, vai dar um golpe de Estado lá, né, e vai acabar roubando, né, usurpando o trono do irmão. E isso vai fazer com que Dom Pedro I mande gente para lá, para dar no irmão, para prender o irmão. Então, tipo, já eram 2 despesas de dinheiro. Já eram 2 despesas gigantes. A Guerra da Cisplatina se estendeu aí por 3 anos e a própria guerra causada pela crise de sucessão do trono. A morte de Libero Badaró, jornalista italiano, depois que Carlos X da Espanha vai ser, então, retirado do governo, né, um governo absolutista, vai acabar que, então, o Libero Badaró vai trazer uma manchete criticando, dizendo que o absolutismo havia caído na França e que iria cair no resto do Ocidente. Esse centralismo, né, que roubava o poder do povo e a liberdade do povo, ia ser derrubado, né? Então, essa manchete trouxe consequências graves aí para o Libero Badaró, que foi exatamente sua morte. Evidentemente que numa viagem a Minas Gerais, todo mundo achava, depois de muita revolta e levante popular que teve, achava que tinha sido Dom Pedro I que havia mandado, então, a matar o Libero Badaró. O problema é que isso até hoje não foi confirmado. Quando ele volta de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, os portugueses, para tentar levantar uma moral aí do querido Dom Pedro I, acabam organizando então uma bebedeira, uma festa ou outra, e português e brasileiro, numa festa regada a muita cerveja e vinho, você sabe no que é que vai dar, né? Em briga. E aí ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, onde até ele mesmo desceu de sua carruagem real para dar tapa no povo, uma baixaria no Rio de Janeiro. E foi isso que acabou acontecendo. Essa Noite das Garrafadas desmoralizou Dom Pedro I de vez e ele então se viu obrigado a voltar para Portugal, deixando o trono do Brasil para Júnior, esse rapaz bonito que muito aparece aí para você, que só tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. Tá bom? Gente, essa foi a nossa aula de reposição.